Eu nunca imaginei que ia ter que contar isso. Não por vergonha, não exatamente. Mas porque são coisas que a gente guarda no peito, achando que se ficar quieto, elas perdem o poder. Só que não perdem. Ficam ali, crescendo, até que um dia você acorda e não aguenta mais carregar sozinho. Tudo começou num domingo de manhã, daquele jeito que a gente já sabe que não vai ser um dia normal. O sol estava forte, mas tinha uma brisa que mexia com as cortinas da sala, como se alguém tivesse deixado a janela aberta de propósito. Eu estava arrumando a mesa para café, pão de ontem torrado, manteiga, aquele cheiro de café coado que enche a casa, quando o celular tocou. Era a Dona Maria, esposa do cooperador João. A voz dela estava diferente, como se tivesse chorado a noite toda e agora só sobrasse um fio. Asterisco, cê tá sabendo, né? Asterisco. Eu não tava sabendo de nada. Mas quando ela falou, eu senti o chão sair debaixo dos meus pés. Asterisco, o João bateu na Juliana ontem à noite. Ela tá grávida, menina. De 5 meses. Asterisco. A xícara que eu tava segurando tremeu. Não era só a notícia. Era o João. O João que eu conhecia desde pequena, que me ensinou a tocar violão nos cultos, que sempre tinha um doce no bolso para dar pras crianças. O João que toda quarta-feira sentava do meu lado no banco da igreja e anotava os versículos no meu caderno porque eu não enxergava direito à noite. Asterisco, como assim bateu? Asterisco, perguntei, mas já sabia. Já tinha visto aqueles olhares dele quando bebia um pouco demais nos almoços de família. Já tinha ouvido os comentários da minha mãe, asterisco, esse homem tem um gênio, minha filha. Cuidado. Asterisco. Dona Maria não deu detalhes. Só disse que a Juliana tinha caído, que o sangue não parava, que eles tinham levado ela pro hospital em Pirapora, mas que ninguém tava falando nada, e que o João tinha sumido. Eu não consegui ir pro culto naquele domingo. Fiquei sentada na rede da varanda, olhando pro quintal, ouvindo os grilos como se fosse meio-dia em vez de manhã. Minha mãe passou por mim umas 3 vezes, me ofereceu café, perguntou se eu tava doente. Eu só balançava a cabeça. Não era doença. Era uma coisa pior. Era a certeza de que o mundo que eu achava que conhecia era uma mentira. À tarde, minha prima Lígia chegou correndo, suada, com os olhos vermelhos. Asterisco, a Juliana perdeu o bebê. Asterisco, ela segurou meu braço como se fosse me impedir de cair. Asterisco, e o João tá falando que foi castigo de Deus. Que ela tava desobedecendo, que não tava indo direito nos cultos. Asterisco. Eu me lembrei da Juliana. Uma menina quieta, de cabelos castanhos sempre presos num coque, que sorria pouco, mas quando sorria, era daqueles sorrisos que a gente sente no peito. Ela tinha 17 anos. 17. E o João, que era cooperador há mais de 20, que pregava sobre família, sobre amor, sobre perdão. Asterisco, e a Dona Maria? Asterisco, perguntei. Lígia fez uma careta. Asterisco, tá lá em casa rezando. Diz que é a vontade de Deus. Que a gente não pode julgar. Asterisco. Eu não aguentava ouvir aquilo. Não de novo. Não outra vez, uma mulher se calando, uma família se escondendo atrás de asterisco, é a vontade de Deus, asterisco, enquanto um homem faz o que bem entende. Na segunda-feira, o pessoal da igreja começou a espalhar que a Juliana tinha tropeçado sozinha, que o bebê já estava fraco, que era coisa do destino. O João apareceu no culto online da noite, sereno, como se nada tivesse acontecido. Ele até liderou uma oração. Asterisco, Senhor, dá força às nossas famílias. Protege nossos lares dos ataques do inimigo. Que a tua luz guie nossos passos, mesmo quando não entendemos os teus desígnios. Asterisco. Eu olhava para a tela do celular com as mãos geladas. O chat estava cheio de asterisco, amém, asterisco, asterisco, glória a Deus, asterisco, asterisco, o Senhor é fiel, asterisco. Ninguém perguntava pela Juliana. Ninguém perguntava como uma menina de 17 anos perde um bebê e o pai da criança some, e todo mundo finge que tá tudo bem. Minha mãe tava do meu lado, digitando asterisco, aleluia, asterisco no celular. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Asterisco, mãe, e se não for Deus, asterisco, perguntei baixo. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Asterisco, como assim, filha? Asterisco. Asterisco, e se for só um homem batendo numa mulher? E se for só isso? Sem milagre, sem castigo, sem vontade divina? Só um homem ruim fazendo uma coisa ruim, asterisco. Minha mãe ficou quieta. Depois, ela segurou minha mão. Asterisco, não fala isso, menina. Não é assim que a gente pensa. A mão dela estava fria, mas o aperto era firme. Eu olhei para os dedos dela, grossos e cheios de veias, marcados pelos anos de trabalho na roça e nas panelas. Ela sempre teve mãos de quem não tem medo de sujar as unhas. Asterisco, mas é a verdade, asterisco, falei, sentindo a garganta doer.
O pastor não é diferente do seu Zé da Venda, que bate na mulher quando bebe. Só que o pastor tem microfone e todo mundo acha que ele é santo. Minha mãe suspirou, como se estivesse carregando um peso que não era dela. Ela solitou a mão e passou os dedos pelo meu cabelo, igual fazia quando eu era pequena e acordava com pesadelo. Filha, a gente não pode questionar as coisas de Deus. O pastor é homem de Deus, e homem de Deus não faz coisa errada. Ele fez. A voz saiu mais alta do que eu queria. Ele fez, mãe. E todo mundo aqui sabe. A Juliana não mentiria. Ela abaixou os olhos, como se estivesse procurando alguma coisa no chão da igreja. Depois falou baixo, quase sussurrando. Às vezes a gente não entende os caminhos do Senhor. Talvez tenha sido um teste. Talvez a Juliana precisava passar por isso para aprender alguma coisa. Senti o estômago revirar. Aprender o que é asterisco? A ficar quieta? A engolir a dor como se fosse comida estragada? E o bebê? Perguntei. O que o bebê tinha que aprender? Minha mãe não respondeu. Ela só apertou os lábios e olhou para frente, onde o pastor estava terminando o sermão, suando debaixo das luzes, a voz grossa e cheia de certeza. Vamos embora, ela disse de repente, levantando. Isso não é lugar para conversa de desânimo. Saímos antes do final do culto. O sol estava quente, batendo no asfalto como se quisesse derreter tudo. Minha mãe andava rápido, como se estivesse com pressa de chegar em casa e esquecer o que eu tinha falado. Mas eu não conseguia esquecer. Quando chegamos, a casa estava vazia. Meu pai tinha saído cedo para trabalhar na obra, e meus irmãos mais novos estavam na escola. Minha mãe foi direto para a cozinha, começou a lavar a louça do almoço com barulho, como se a água correndo pudesse afogar os meus pensamentos. Eu me sentei na mesa, olhando para ela. Ela não virou o rosto. Mãe, chamei. Ela continuou esfregando o prato, as costas tensas. O que foi? A senhora acha que Deus quer que a gente fique quieta quando um homem faz isso? Ela parou. A água continuou correndo. Depois, ela desligou a torneira e se virou para mim, as mãos molhadas, o rosto cansado. Eu não sei, filha. Eu só sei que a gente não pode contra o mundo. Se a gente falar, ninguém vai acreditar. Se a gente gritar, vão dizer que a gente tá louca. E no final, a gente é que fica sozinha. Fiquei olhando para ela, sentindo o coração bater forte. Era a primeira vez que ela falava assim, sem esconder nada. Sem Deus sabe das coisas, sem tudo tem um propósito. Então a gente fica quieta. Perguntei. Ela enxugou as mãos no pano de prato devagar. Às vezes, ficar quieta é o único jeito de não afundar. Isso doeu mais do que qualquer sermão, porque era a verdade. E a verdade, quando vem de quem a gente ama, é como uma faca que corta sem fazer barulho. Fui pro meu quarto e fechei a porta. O ventilador estava desligado, o ar parado, pesado. Me deitei na cama e olhei pro teto, onde tinha uma mancha de umidade que parecia um mapa de algum lugar que eu nunca ia conhecer. Pensei na Juliana. No rosto dela quando a gente se encontrava no ponto de ônibus antes de tudo isso. Ela sempre ria alto, como se não tivesse medo de ocupar espaço. Agora ela mal falava, mal olhava pra gente. E o pior era saber que todo mundo estava certo em um ponto, ninguém ia fazer nada. O pastor ia continuar lá, de terno engomado e Bíblia na mão, sorrindo para a plateia como se fosse donos da verdade. A Juliana ia continuar sendo a menina que deu motivo. E eu ia continuar sentada na igreja, ouvindo os amém e os glória a Deus, como se isso fosse suficiente para tapar o buraco que tinha dentro de mim. Levantei e fui até a janela. Lá fora, as crianças brincavam na rua, gritando, correndo atrás de uma bola. Parecia tão simples, tão longe de tudo o que estava acontecendo. Foi então que vi a Juliana. Ela estava sentada no muro da casa dela, olhando pro nada, as mãos no colo. Não estava chorando. Não estava sorrindo. Só estava ali, como se o mundo todo tivesse parado para ela e ninguém mais tivesse notado. Respirei fundo e saí pelo corredor, os passos abafados pelo tapete gasto. A porta da cozinha rangia quando eu empurrei, e o cheiro de café queimado ainda pairava no ar, misturado ao mofo das paredes. Minha mãe estava na pia, lavando louça com as mãos vermelhas de tanto sabão. Não olhou para mim quando passei. Vou lá fora, falei, mais por obrigação do que qualquer outra coisa. Ela só grunhiu, o que já era resposta suficiente. O sol batia forte quando cruzei o portão.
A sombra da árvore de manga não chegava até o muro onde Juliana estava, então ela ficava ali, exposta, como se não ligasse para queimar. Quando me aproximei, seus dedos se mexeram no tecido da saia, apertando uma prega solta. Oi, disse, parando a 1 metro de distância. Ela demorou para virar o rosto. Quando fez, seus olhos estavam secos, mas a pele em volta estava inchada, como se tivesse chorado há pouco e o corpo ainda não tivesse se recuperado. Oi? Silêncio. Uma criança gritou algo sobre gol lá na rua, e o barulho da bola batendo no asfalto ecoou. Juliana olhou para baixo, para suas sandálias de dedo desgastadas, uma alça quase arrebentada. Você acha que eles sabem? Perguntou de repente a voz tão baixa que quase não ouvi. Não precisei perguntar quem era eles. Sabia exatamente quem ela queria dizer. Acho que sabem, respondi. Só não ligam. Ela sentiu devagar, como se já esperasse essa resposta. Um vento quente passou, levantando poeira do chão. Juliana coçou o braço, onde uma marca vermelha, recentemente arranhada ou beliscada, se destacava contra a pele clara. Minha mãe falou que eu tenho que pedir desculpas na igreja domingo, soltou rindo sem graça, para restaurar a minha reputação. A raiva subiu pela minha garganta azeda. Não era justa. Nada daquilo era justo. Você não tem que pedir desculpa por nada, falei, mais duro do que pretendia. Juliana me olhou de lado, um canto da boca tremendo. Não é assim que funciona, né? Ela murmurou. A gente sempre tem que pedir desculpa. Por existir, por ocupar espaço, por não baixar a cabeça quando eles mandam. Eu não tinha resposta para isso. Porque ela estava certa. Era assim que funcionava e todo mundo sabia, e ninguém fazia porra nenhuma. Fiquei ali, sem saber o que dizer, enquanto o suor escorria pelas minhas costas. Juliana suspirou, passou a mão no cabelo e olhando para a rua de novo, para onde as crianças ainda corriam, riam, viviam como se o mundo não fosse um lugar podre. Às vezes eu penso em ir embora. Ela falou, tão baixo que quase não ouvi. Só sair andando e não voltar. Meu coração deu um salto. Não era a primeira vez que ouvi alguém falar assim. Já tinha pensado nisso também, em noites sem dormir, quando o teto parecia desabar em cima de mim. Pra onde? Perguntei, mesmo sabendo que não havia resposta. Juliana deu de ombros. Não sei. Qualquer lugar que não seja aqui. A gente ficou quieta por um tempo, ouvindo os grilos começarem a cantar mesmo com o sol ainda alto. Era aquela hora do dia em que tudo parecia parar, como se o mundo prendesse a respiração antes de desabar de vez. Você acha que a gente é covarde? Ela perguntou de repente. Pisquei. Covarde por quê? Por não fazer nada. Por continuar aqui, fingindo que tá tudo bem. A pergunta doeu, porque era verdade. A gente era covarde. Eu era covarde. Todo domingo eu sentava naquele banco duro, ouvia as mesmas mentiras, engolia em seco e voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Não sei, admito finalmente. Mas acho que tem coisa pior do que ser covarde. Juliana virou para mim, esperando. Tem ser cúmplice, completei. Ficar quieto quando a gente sabe que tá errado. Isso é pior. Ela olhou para suas mãos de novo, os dedos brincando com a alça da sandália. Então a gente é o quê? Perguntou. Covarde ou cúmplice? Não respondi, porque não tinha resposta. Ou tinha demais e nenhuma delas fazia diferença. O sol começou a baixar, pintando o céu de um rosa sujo. Lá na rua, as mães chamavam os filhos para entrar, a voz cortando o ar como facas. Juliana se mexeu no muro, como se fosse cair, mas se segurou. Vou para casa, ela falou pulando para baixo. Minha mãe deve estar esperando. Assenti. Não ofereci companhia. Não perguntei se ela queria que eu fosse junto. A gente já sabia como essas coisas terminavam, cada uma voltando pro seu canto, cada uma carregando sozinha o peso. Juliana desceu a rua sem olhar para trás, os passos arrastados como se o asfalto estivesse grudento. Fiquei ali, encostada no muro quente, ouvindo o barulho dos seus chinelos se afastando até sumir de vez. Só então respirei fundo, como se tivesse prendido o ar o tempo todo. A casa da avó cheirava a café queimado quando entrei. Ela estava na cozinha, de costas, mexendo alguma coisa no fogão. Não perguntei o que era. Sentei na mesa de madeira com as pernas bombas, e encarei as migalhas de pão seco espalhadas pelo prato sujo do almoço. Você tá com cara de quem viu fantasma, ela disse, sem virar. Ou de quem fez merda. Não respondi. A avó tinha esse dom de acerta sem precisar olhar. Ela serviu um prato de angu com frango desfiado na minha frente, a colher batendo no fundinho da panela. O cheiro subiu, quente e gorduroso, mas meu estômago embrulhou. Come. Ou pelo menos finge. Peguei o garfo só para ela parar de me encarar. O primeiro pedaço grudou no céu da boca, seco como serragem.
Engoli com água morna, sentindo a queimação descer pela garganta. A Juliana passou aqui mais cedo. Ela soltou, como se fosse comentário do tempo. Tava procurando você. Baixei os olhos. Claro que tinha passado. Claro que a avó sabia. Nada escapava dela nesse quarteirão. E daí? E daí nada. Só achei estranho você não tá com ela agora. Mordi o lábio até doer. A avó não era boba. Sabia que a gente andava junta como coladas desde que a mãe da Juliana arrumou aquele emprego na casa do Ricardo e passou a deixar ela sozinha até tarde. Sabia também que desde ontem alguma coisa tinha mudado. Mas ela não ia cutucar. Não dessa vez. Vou tomar banho, falei, empurrando o prato. A água da torneira saiu fria, quase gelada, e deixei assim mesmo. Fiquei debaixo do chuveiro até os dedos ficarem enrugados, a pele arrepiada, como se o frio pudesse lavar não só o suor, mas tudo mais. Quando saí, o espelho estava embaçado. Passei a mão, fazendo um risco na neblina. Meu rosto apareceu em pedaços. Um olho, metade da boca, a cicatriz fina acima da sobrancelha, lembrança de quando caí da árvore aos 8 anos, tentando pegar um papagaio que não era meu. Vesti a primeira camiseta que encontrei, uma velha do meu pai, grande demais, que ainda guardava no fundo da gaveta. O tecido cheirava a naftalina e poeira. Deitei na cama, encostando a testa no vidro da janela. Lá fora, o céu já estava roxo, quase preto, e as primeiras estrelas pisca-pisca apareciam entre os fios de luz do poste. Algum lugar perto dali, uma televisão ligada gritava o noticiário. Ouvi risadas também, crianças correndo, um cachorro latindo. Vida normal. Fechei os olhos e vi a cara do Seixas de novo. Não o sorriso torto que ele dava para todo mundo, nem a voz grossa chamando a gente de minhas flores, mas o jeito como os dedos dele tremiam quando segurou o envelope com as fotos. O modo como a respiração ficou ofegante, como se estivesse correndo mesmo parado. E o pior, o alívio no rosto da Juliana quando ele disse que ia resolver. Virei de lado, enfiando o rosto no travesseiro. Não chorei. Só apertei os dentes até a mandíbula doer. Alguém bateu na porta. Não era a avó, ela entrava sem pedir. Esperei. A batida veio de novo, mais forte. Cê tá aí, Ana? Era a voz da Juliana. Baixa, como se tivesse medo de acordar alguém. Fiquei quieta. Ela bateu mais uma vez, depois um silêncio. Ouvi os passos se afastando devagar pela calçada. Só então me sentei, o coração batendo no pescoço. A janela ainda estava aberta. Pulei da cama, espremi a cabeça para fora. Dava para ver a sombra dela descendo a rua, a mochila balançando nas costas como se carregasse pedra. Juliana, chamei. Ela parou, mas não virou. Esperou. O que a gente faz agora? A pergunta saiu sem eu querer, rouca. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz veio fina, quase levada pelo vento. Nada. A gente não faz nada. E continuou andando. Dessa vez, não corri atrás.